Um projeto de IA, por exemplo, 70% a 80% de um projeto desse é governança de dados. Imagina um ser humano fazendo isso, olhando para bilhões de dados de forma tradicional. Dias, meses. Uma pessoa digital que tem o conhecimento de legislação, de regulação, de saneamento, de cálculo, de modelo hidráulico, de tudo. No mercado de saneamento, então, só a Line Data faz isso. A inteligência artificial consegue olhar em segundos bilhões de dados. Luiz, eu já tenho alguns anos trabalhando no setor de saneamento. Não vamos falar idades aqui para não entregar. Mas eu vejo, assim, já de muitos anos, que o dados, sistemas no mercado de saneamento é algo muito volumoso. Tanto a quantidade de sistemas quanto a quantidade de dados que são gerados. Perfeito. Como que você vê isso hoje com a onda da IA? Perfeito. O que a gente vê é um volume gigantesco de dados que não geram, né, decisões seguras ali na ponta. Então, assim, você vê uma grande companhia tratando em distribuição de água e ela não tem certeza absoluta do que está acontecendo. Então, se está tendo perda, se está tendo fraude e assim por diante. Mas por que isso acontece? Foi gerado um grande volume de dados durante esses anos, essas empresas compraram muitos sistemas para tentar extrair informações, só que o dado ele precisa passar por uma governança. Talvez esse é o principal desafio. Tanto que a gente sabe que, principalmente experiências nossas aí que a gente já está vivendo e também, que o mercado dita muito, principalmente os projetos de sucesso atuais, é que um projeto de IA, por exemplo, 70% a 80% de um projeto desse é governança de dados. Então a gente precisa tratar essas informações, enriquecer essas informações e criar contexto para IA. O que é criar contexto para IA? Se eu coloco lá só um volume de água que saiu e o volume que foi consumido, beleza, a gente tem ali mais ou menos uma visão do que foi processado ali, né? Do que consumiu até onde, do que coletou até onde chegou na casa dos consumidores. Isso é legal. Só que assim, e aí? Agora eu quero as perguntas do seguinte: eu tive perda de pressão, eu tive um bom atendimento, a água chegou legal, chegou tudo certo. Então, esse tipo de coisa exige um contexto maior. E às vezes eu tenho esse dado lá, mas como esse dado não está trabalhado numa governança para que eles se comuniquem entre eles, né, o dado de vazão, que fala com comercial, que fala com qualidade de atendimento, então a visão é essa: criar uma governança que estruture essas informações de forma que ela possa ser consumida numa visão de contexto. O que é contexto? É uma visão 360 graus de tudo que está acontecendo, aí o papel da IA entra muito forte. Porque é a IA que vai potencializar para que isso aconteça. Então, o ser humano em si, ele não vai conseguir observar aquele monte de dado, o mesmo dado tratado com governança, ele não vai conseguir. Aí sim entra para o próximo passo, que é, primeiro, gastar um bom tempo com qualidade de dados, governança de dados, aí passar para a próxima fase, que é o processar esse dado e resumir essas informações para que eu consiga tomar a decisão. Então, o que você está me dizendo é que hoje eu posso usar a IA como uma ferramenta para a estruturação desses meus dados e eu também posso usar a IA na aplicação da inteligência de negócio. Perfeito. São duas frentes distintas? Totalmente diferentes, porque isso talvez não está sendo muito observado pelo mercado. No mercado de saneamento, então, só a Line Data faz isso, dessa forma. O que acontece? A IA, imagine o seguinte: a gente tem um monte de volume de dados ali, milhões de dados, talvez bilhões de dados, numa companhia, numa empresa de saneamento, numa companhia de saneamento. O que acontece? Ah, não, mas a minha equipe foi lá, Luiz, e organizou os dados e fez um data lake house, agora tem um dado lá. Beleza, mas eu posso usar a própria IA para fazer isso. É o que a gente faz aqui na Line Data. Então, a IA entra no processo de dados ela entende todo o dado que tem ali, sejam dados estruturados e não estruturados. O que é isso? Dados estruturados são bancos de dados, tabelas, relações, sistemas que já existem. E os não estruturados são PDFs, Excel, o Excel que está rodando na máquina da pessoa. Então, esses dados são todos reunidos e a IA olha aquele dado de forma preliminar e já identifica quais as visões, quais as perguntas ela pode tirar do dado. Então ela já antecipa isso. A gente não chegou ainda na decisão, mas a IA já nos orienta em como a gente tem que montar organizar aquele monte de dados que está ali, já orientado a uma tomada de decisão diferenciada, que é realmente trazer o conceito de fazer aquele dado virar uma decisão. Então a IA entra muito forte nisso. E na visão do negócio, na outra ponta, para a tomada de decisão, essas IAs, né, ou melhor agora, vou falar assim, agentes especialistas, é o grande diferencial. Certo. Você aterrissar o conhecimento da engenharia para dentro de um agente e esse agente está consumindo um dado agora estruturado. Perfeito. Essa é a primeira fase. Então, assim, a gente organizou os dados, fizemos uma governança, como eu disse. Gastamos 70% a 80% do tempo de um projeto da IA aqui dentro do saneamento para fazer isso. Aí agora a gente vai processar esses dados, então organizar esses dados e disponibilizar. Mesmo assim, existe um problema grave, porque eu como ser humano, agora eu estou vendo um dado organizado, estou vendo um dado enriquecido, mas eu estou vendo bilhões de dados na minha frente.
E quando eu falo assim, ah, Luiz, mas eu vou usar um BI para fazer isso, não adianta, porque o BI ele vai condensar vários cenários, várias fotos diferentes de um dado muito gigantesco. Então, de certa forma, não resolve. Já é um passado, né, a estrutura de um BI tradicional. Aí entra os agentes especialistas. E o que é um agente especialista? É um agente que é treinado com conhecimento da área, então, no nosso caso, engenharia de saneamento, a gente treina esses agentes para aprender como é o processo, para olhar o dado que está pronto ali agora com um olhar de engenheiro. E aí nasce o conceito muito forte, que é o que a Line Data está propondo para o mercado, é esses assistentes digitais na área de saneamento. Então, eu tenho agora agentes que estão olhando com uma base treinada, com uma base organizada, só que pense, a inteligência artificial consegue olhar em segundos bilhões de dados, e ela consegue processar em bilhões de dados em segundos, e ela consegue me reduzir a resposta em linguagem natural em alguns segundos. Então, esse é o ganho. A gente está falando de num processo normal de um sistema, usando banco, usando BI, a decisão começa a ser tomada em 15 dias, em 20 dias. Aqui a gente está falando em minutos. Então, o dado vai entrando em tempo real, já vai sendo processado e organizado dentro dessas pipelines de governança. Os agentes de IA já estão consumindo aqueles dados. Com o conhecimento que a Line Data criou esses agentes de saneamento, esses insights, essas tomadas de decisão, a prescrição, a previsão, elas já vão saindo aqui em linguagem natural. Então, eu posso usar um chat conversacional através desse agente para ele ir lá e resumir as informações que eu preciso para tomar uma decisão. Eu posso extrair informações de negócio, de onde eu vou ampliar, de onde eu vou diminuir. Eu posso extrair informações administrativas, de onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, ou o que eu posso fazer. Então, imagina o ser humano fazendo isso, olhando para bilhões de dados de forma tradicional. Dias, meses. E agora a Line Data, do jeito que está desenhando um novo cenário do mercado de saneamento, a gente está fazendo isso em minutos. Então, potencializando muito forte o trabalho dos engenheiros. Isso não pode ser esquecido. A IA não veio para substituir ninguém dentro da companhia. Ele veio para potencializar. Então, o que esse engenheiro gastava de dias para produzir informação, organizar, a IA faz a organização, a IA processa o dado e a IA disponibiliza esses dados ali de tomada de decisão de uma forma muito simples, que conversacional, em mapa, a gente tem agentes de IA que geram análises espaciais, a gente tem agentes de IA que geram painéis também, eu posso conversar com esse painel em linguagem natural através do chat. Então, é a revolução do mercado de saneamento que a gente está fazendo aqui. Ou seja, é uma engenharia, mais dados, mais tecnologia aplicada ao mercado. Exatamente. A diferença nossa é essa, porque falando em hype de IA, tem muita gente falando assim, eu tenho a IA e conecto uma inteligência artificial generativa em cima do dado e começa a conversar com o dado. Beleza? Mas quando entra o conceito de agente treinado, esse assistente digital, não é só eu conversar com o dado, eu estou usando uma pessoa digital que tem o conhecimento de legislação, de regulação, de saneamento, de cálculo, de modelo hidráulico, de tudo, ele tem um conhecimento ali. E aí eu vou pegando esses agentes e vou montando todas as respostas que eu preciso para tomada de decisão de forma muito mais rápida. Então, o mesmo engenheiro que gastava dias para fazer uma análise, agora ele gasta no máximo alguns minutos para extrair uma visão completa de onde ele tem que aplicar a estratégia do negócio do saneamento. Muito bacana. Obrigado, Luiz, pelo esclarecimento, por essa visão de como que a gente consegue trazer a tecnologia para um mercado nosso de engenharia muito forte, né? E desmistificar um pouco sobre essa questão. Quantidade de dados, quantidade de processos, quantidade de sistemas que essas companhias têm, né? E como que a IA, né, os agentes especialistas, essa onda do momento, esse hype da IA, pode realmente acelerar as tomadas de decisões no nosso dia. Perfeito. Muito obrigado. Viu? Por nada.